que naquele grande dia irá morar no céu. É um prazer nessa noite estar aqui para trazer a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a vida dos pastores, das pastoras, dos evangelistas, missionários, obreiros, a vida do Roger, me convidou para estar aqui nessa noite, e a vida de todos vocês que se encontram aqui. Aqui também conosco a nossa irmã Ellen também, é um prazer rever a Ellen. Ellen congregou muitos anos comigo ali na restauração, congregou um pouquinho no atual ministério onde eu me encontro hoje. Para quem não me conhece, sou o diácono Leonardo, ali da Igreja Batista Missionária Jesus Cristo de Nazaré, no setor C de Cajazeira 8. Amém? Sem perca de tempo, aleluia. amém. Aleluia. Eu queria pedir ao meu lado direito que abrisse as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O meu lado esquerdo, abrisse as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E eu queria pedir à minha retaguarda, a tribuna, que abrisse as vossas Bíblias no livro do Apocalipse 22, verso 15. Vou repetir. O meu lado direito, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O meu lado esquerdo, abra as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E a minha retaguarda, tribuna, eu queria pedir que abrisse as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu irmão, nessa noite, se você resolveu fazer jejum de glória a Deus e aleluia, saia de perto de mim, porque nessa noite eu vim para adorar e glorificar o nome daquele que é digno. Porque já dizia o profeta Isaías no capítulo 42: dai honra ao Senhor e anuncia a tua glória nas terras do mar. O Senhor Jesus escolheu foi a mim e a você para estar honrando e glorificando o nome dele. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. E diz assim a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, versículo de número 15. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Nessa noite, antes de me aprofundar na palavra, eu já queria liberar a mensagem profética para a igreja. Vai valer a pena renunciar o pecado, porque naquele dia o Senhor Jesus tem promessa para a tua vida. A primeira é a vida eterna, a segunda é nenhum dano à segunda morte, a terceira é julgar as nações, a quarta é eu ter um novo nome, a quinta é ter casa própria, Nova Jerusalém, a sexta é ter um nome confessado diante de Deus e os seus anjos, e a sétima é poder sentar ao lado de Jesus no teu trono. Quem é que crê nessas promessas aqui nessa noite? Quem é que crê que vai receber essas promessas aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Que promessa de Deus para a sua vida naquele dia. Queridos amados irmãos, a palavra que o Senhor me deu nessa noite é uma palavra muito forte.
Confesso aos irmãos que, apesar de desde os 18 anos e meio, hoje eu tenho 23 de estar pregando a palavra de Deus, o Senhor já me levou a diversos ministérios. Mas eu confesso que o que eu vou ministrar hoje é diferente de tudo que eu já ministrei algum dia. Não é talvez uma mensagem pentecostal, como eu costumo pregar, mas é uma mensagem que nessa noite eu tenho certeza que você vai sair daqui, talvez não dando muito glória a Deus e aleluia, mas talvez você vai sair daqui nessa noite refletindo de como está a sua vida diante de Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite perguntando como estão os seus passos diante do Senhor. E desde já eu já faço uma pergunta à igreja. E hoje? Se porventura fosse cobrado a tua alma, o que você teria para oferecer ao Senhor? Ou se porventura hoje o anjo tocasse a trombeta e Jesus então viesse arrebatar a igreja, qual seria o teu destino? Será que você subiria para a glória com o Senhor? Ou será que talvez você ficaria aqui nessa terra para sofrer por momentos difíceis de tribulação? O tema da mensagem nessa noite é: quem vai entrar no céu? Glória a Deus. Sacode o irmão do lado aí e pergunta a ele: está preparado para entrar no céu? Preparada para entrar no céu? Está preparado para entrar no céu? Sacode ele aí: está preparado para entrar no céu? Eu não estou preparado, mas eu quero ir. Eu estou me preparando. Estamos diante de um texto, de 3 textos distintos, que se você começar a estudar ele, vai parecer que é o mesmo texto. Mas os 3 textos citados aqui nessa noite, existem diferenças entre eles. A primeira diferença está no autor. O texto de 1 Coríntios é escrito pelo apóstolo Paulo. O texto do Apocalipse é escrito pelo evangelista João. A segunda é que a mensagem de Paulo era uma mensagem à igreja. A igreja que estava em Corinto. A mensagem de João era uma mensagem universal a todas as pessoas. A mensagem de Paulo naquela época se encontrava no presente. A mensagem de João era uma mensagem ao futuro, a igreja do futuro. E falar de salvação é algo muito difícil, porque falar de salvação muitas vezes gera mensagens duras, gera mensagens fortes. E eu estava observando quando eu meditava nessa mensagem, que mesmo depois de anos servindo a Cristo, mesmo depois de anos de evangelho, quando você depara com o irmão e você pergunta para esse irmão se ele tem certeza da salvação, e aí, meu irmão, você vai para o céu? Não para todos, mas talvez em alguns ainda gere uma dúvida no teu coração. Porque eu já passei por situações de eu perguntar e eu tenho como resposta o irmão dizer: só Deus que sabe. Naquele dia só quem pode julgar é o Senhor. Mas eu pergunto à igreja nessa noite: por quê? A salvação da alma, mesmo ainda no nosso meio, ainda gera dúvida no coração das pessoas de algo que talvez deveria ser simples. Porque se eu sou fiel a Jesus, se eu sigo verdadeiramente a tua palavra, uma certeza eu tenho que ter, que naquele dia eu vou morar na glória. Aleluia! E quando eu analisava o texto, eu começava a perceber que Paulo então começava a trazer uma mensagem forte à igreja. E ele já chegava dizendo àquele povo: não erreis. E logo depois ele começa então a dizer os tipos de pecado que se aquele povo então cometesse, não poderiam entrar no reino de Deus. Paulo começava então a dizer os maldizentes, as pessoas que são malvadas, que se dedicam ao mal. Paulo começa então a dizer a mensagem aos sodomitas, pessoas que têm prática sexual ilícita aos olhos do Senhor, como por exemplo a prática de sexo anal ou sexo com animais. Paulo traz a mensagem forte também aos ladrões, pessoas que se apoderam de algo que não vos pertence e trazendo para o meio do nosso povo, talvez pessoas que são infiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Aleluia. Porque lá no livro de Malaquias, lá o profeta é bem claro quando diz: em que roubará o homem a Deus, senão nos dízimos e ofertas alçadas. Glória a Deus. Paulo
mensagem forte também, e diz que ficarão de fora os feiticeiros, aqueles que praticam magia negra, trazendo, aleluia, em um contexto da palavra, talvez aqueles que cometem também o pecado de rebeldia, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que o pecado de rebeldia ele é como feitiçaria. Paulo traz uma mensagem forte e alerta aquele povo também a respeito dos beberrões, pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas. Paulo vai além e diz que ficariam de fora os adúlteros, pessoas que não conseguem ser fiéis ao seu companheiro. Paulo dizia àquela igreja, eram duras palavras, mas Paulo dizia àquele povo que se eles continuassem na prática desses pecados, os tais não teriam parte no reino de Deus. Paulo estava querendo dizer uma mensagem bem clara ao povo: olha, está na hora de largar a vida de mentira e começar a viver a vida de verdade. Está na hora de largar o adultério e começar a viver a fidelidade. Está na hora de largar a mentira e começar a viver a verdade de Deus. Paulo estava querendo apenas dizer uma coisa àquele povo: está na hora de largar a vida errada e começar a viver a vida certa diante de Deus. Era uma mensagem forte, é uma mensagem que é até difícil de ouvir, mas Paulo exortava aquele povo porque Paulo amava aquela igreja. Quando o teu pastor, quando a tua pastora aqui está te exortando, trazendo uma mensagem durante o teu coração, não é porque ele está querendo afetar a sua vida, não. É porque ele te ama e não quer que você se perca. É porque ele tem um zelo pela tua vida, ele tem um zelo pela tua alma. Infelizmente hoje já não se pode mais pregar uma mensagem dura na igreja, mas eu quero dizer para você que palavra dura ela não mata crente. O que mata crente é pecado, rapaz. Palavra dura não tira crente da igreja. O que tira crente da igreja é fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque assim diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas para quem ouve as palavras duras, Jesus diz assim, ó: bem-aventurado os que ouvem as minhas palavras e andam nos meus estatutos. Tem bem-aventurado do Senhor aqui nessa noite. Bem-aventurado do Senhor aqui nessa noite. E Paulo, ao trazer a mensagem àquele povo, pelo amor que tinha aquela igreja, Paulo dizia bem claro: se continuar, não entrarão no reino dos céus. Só que eu observava uma coisa muito interessante, que a mensagem de salvação era pregada à igreja. Às vezes nós nos importamos apenas em pregar a mensagem de salvação ao ímpio, aquele que ainda não conhece a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer que a mensagem de salvação ela deve ser pregada constantemente ao crente. Sabe por quê? Porque os anos vão passando e você não tem um peito de ferro e um coração de aço. As angústias vêm, as decepções vêm, as tentações vêm, e constantemente você tem que estar ouvindo a mensagem de salvação, para que você firme os seus pés na rocha eterna que é Jesus, e não se desvie do caminho, e permaneça fiel a Ele. Só que hoje, infelizmente, as coisas têm mudado. A segunda coisa que eu observei aqui é que Paulo, quando ele trazia a mensagem dura, em nenhum momento eu vejo Paulo combater as pessoas. Em nenhum momento eu vejo Paulo expor ninguém. Paulo combatia o pecado. Paulo deixava bem claro, Paulo, em outras palavras, estava dizendo: tem prostituto. Paulo estava dizendo: tem bêbado, tem feiticeiro, tem ladrão. Mas em nenhum momento Paulo estava expondo a vida de ninguém, porque ele sabia que a luta dele não era contra a carne e nem contra o sangue. A luta dele era contra o pecado e contra Satanás. Mas infelizmente, quando eu digo na igreja, eu não abranja um ministério, mas eu falo na igreja no contexto geral. Isso tem mudado no nosso meio. Infelizmente, aleluia, há muitas vezes por uma indiferença pessoal, talvez com o pastor, uma indiferença pessoal, talvez com o evangelista. O irmão, quando tem a oportunidade aqui de trazer a palavra, infelizmente o púlpito começa a virar lugar de diretas. O púlpito começa a virar lugar de expor a vida das pessoas. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer uma coisa nessa noite: púlpito não é lugar de
acabamos pecando, acabamos expondo a vida do nosso líder, do nosso pastor, ou até a vida do nosso irmão. Talvez nessa noite o Espírito Santo já brada o meu coração. Talvez nessa noite eu esteja ministrando para pessoas aqui que entraram aqui tremendamente triste, abatida. Talvez pessoas te lançaram palavras duras que abateu profundamente a tua alma, abateu profundamente o teu coração. Quem sabe fofocas, calúnias e difamações afetaram profundamente a sua comunhão com Deus. Quem sabe talvez o diabo, aleluia, já mandou um demônio, aleluia, cavar a tua cova. Quem sabe já está tudo preparado para te enterrar aí no cemitério, sepultar a tua vida espiritual por palavras malditas. Quem sabe Satanás já mandou o demônio até pegar de todo o cemitério aquela plaquinha de concreto onde coloca o nome da pessoa que está sepultada. Quem sabe já colocou teu nome lá dizendo morto espiritualmente. Mas Jesus nessa noite manda dizer para Satanás: você perdeu, porque nessa noite vai ressuscitar e só vai sair nome de crente aqui escrito no livro da vida. Quando eu meditava nessa mensagem, eu confesso aos irmãos que eu passava pelo pior momento da minha vida. Sentimento de angústias, tristezas, decepções invadiam a minha alma. Eu me lembro que um dia eu estava lá na minha empresa e aí de repente chegou uma irmã até a mim e diz assim: Léo, você tem que perdoar, porque se você não perdoar, a tua salvação está comprometida. Eu falei: amém, irmã, eu sei disso, porque Jesus nos ensinou a isso. Só que a irmã falou algo que não me convenceu muito. Depois ela veio e disse: olha, se a pessoa pode errar 10, 20, 30, 40, 50 vezes com você, se todas as vezes pedir perdão, Jesus perdoa. Errou, fez de novo, pediu perdão, Jesus perdoa. Me desculpe, mas eu fiquei indignado com isso. Eu não falei nada na hora porque eu não gosto de discutir a respeito da palavra. Mas eu confesso aos irmãos que quando eu cheguei na minha casa, eu dobrei o meu joelho, eu comecei a orar, eu falei: Jesus, me desculpa, mas eu não consigo entender isso, não dá para aceitar isso. Jesus, que negócio é esse? Peraí, Jesus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é um Deus justo. Quer dizer que o irmão pode, aleluia, estar me difamando, me caluniando, o irmão pode estar traindo a minha confiança, aleluia, e depois Jesus é só chegar, pedir perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo, pede perdão. Vem cá, Jesus, eu não vejo justiça nisso. Me explica esse negócio, Deus. Só que parece que quando a gente quer a resposta da parte de Deus, aí que Deus resolve ficar calado. Quanto mais a gente quer saber algo de Deus, aí que Deus se cala. E aí eu me lembro que eu estou então, aleluia, lá conversando com outro irmão e de repente eu conto a situação com o irmão. Eu disse: estamos na graça, irmão. Pode fazer 10 vezes também, é só pedir perdão e está perdoado. Me desculpe, mas não me convenceu. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei, então fui orar mais ainda. Eu falei: não, Jesus, eu só vou parar de orar quando o Senhor me responder, Jesus. Peraí, Jesus, que negócio é esse? Quer dizer então, Jesus, que segundo a teoria do meu irmão, quer dizer então que o irmão pode viver no pecado, o irmão pode viver na mentira, o irmão pode viver no adultério, o irmão pode viver na prostituição e é só pedir perdão e vai morar no mesmo céu daquele que está renunciando a tudo isso? Que negócio é esse, rapaz? E eu começava a orar: peraí, Jesus, me responde isso, porque se isso for verdade, Senhor, não tem motivo mais de eu estar te servindo. Porque que sentido tem eu estar abrindo todo dia, mando meu café da manhã para estar jejuando, quando aquele que está vivendo em pecado não tem compromisso com a santidade, é só pedir perdão e vai morar no mesmo céu daquele que está renunciando? Jesus, que justiça é essa? Só que nesse dia foi diferente. Nesse dia Jesus resolveu quebrar o silêncio. E ali eu começava a ouvir a ministração da palavra do pastor Júnior e Deus começou a me revelar tudo.
coisa que o Espírito Santo falou no meu coração é: tudo é permitido. Aí que eu fiquei mais indignado ainda. Que negócio é esse, Jesus? Tudo é permitido? Jesus falava: tudo é permitido. Pera aí, Jesus. Quer dizer então, Jesus, que se o irmão quiser ter 2 páginas no Facebook, uma de solteiro e a outra de casado, ele pode? Jesus disse: pode. Eu falei: pera aí, Jesus, pode? Que negócio é esse? Quer dizer então que se o irmão quiser ter 2 mulheres, uma dentro da igreja e a outra do lado de fora, ele pode? Jesus pode. Eu falei: pera aí, Jesus, isso está errado, Senhor. Então me mostra na palavra. Aí ele me dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo é permitido. Livre arbítrio, meu filho. Eu falei: Jesus, então quer dizer, Senhor, que se o irmão então quiser casar, separar, ter 2, 3, 4 casamentos, pode ter? Jesus disse: pode, porque isso é livre arbítrio. Eu falei: Jesus, eu quero que não pode. Toca no teu irmão para o lado aí. Diz assim para ele, com autoridade. Eu disse com autoridade: só não pode uma coisa. Na hora que o anjo tocar a trombeta e Jesus vier buscar a igreja, essa pessoa vai ir Aleluia! Glória a Deus! É isso que não pode. Você pode viver como você quiser. Você pode viver da maneira que você quiser. Mas é difícil de ouvir o que eu vou falar. Mas a vida de pecado vai custar caro. Glória a Deus! É difícil de ouvir o que eu vou falar. Mas a vida de adultério vai custar caro. Glória a Deus. A vida de mentira vai custar caro. Sabe por que muitas vezes quando a gente prega uma mensagem dessa, eu não digo essa igreja não, mas quando a gente prega uma mensagem dessa em uma igreja, é difícil de ouvir o glória a Deus e aleluia, porque só ri de glória a Deus e aleluia se eu estiver te dizendo assim: Jesus vai te dar um carrão, Jesus vai te dar uma casona, Jesus vai te dar um bom emprego. Agora eu te pergunto uma coisa: só é homem de Deus quem tem carrão, é? Glória a Deus! Só é homem de Deus quem tem casona? Só é homem de Deus que é funcionário público? Só é homem de Deus que é empresário? E quem não é o quê? E quem não tem é o quê? Se essa teoria, infelizmente, eu não digo nem da prosperidade, essa teoria da enganação é verdade, rapaz, lasca Lázaro da Bíblia, porque nasceu pobre, viveu pobre, comeu migalha da mesa do rico, mas naquele dia foi morar na glória. Naquele dia foi morar na glória. É difícil de ouvir isso aqui nessa noite. Mas quando eu pergunto a você, o Senhor falava profundamente ao meu coração. Infelizmente, o reino está se perdendo, porque as pessoas estão se chegando a Jesus por aquilo que Ele pode dar. As pessoas estão se importando mais com a sua vida financeira do que com a sua vida espiritual. Mas eu quero dizer para você que isso pouco importa para o Senhor. Pouco importa se você tem um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. O mais importante para Jesus é isso aqui do que isso aqui. Jesus se importa mais com isso aqui. Jesus se importa mais com a vida de integridade, intimidade, santidade, renúncia que você tem com Ele do que com isso aqui. Mas infelizmente as coisas têm mudado. Mas Deus me trouxe aqui para trazer essa mensagem forte. Coloca a mão no ombro do seu irmão e você vai profetizar sobre a vida dele. Agora só profetiza se tiver autoridade, viu? Coloca a mão sobre o ombro dele e diz assim: meu irmão, você pode até não ter um carrão, você pode até estar andando de bicicleta, você pode até estar andando a pé, mas não se preocupe, porque naquele grande dia você vai andar de carruagem. Aleluia!
aqui nessa terra. Você pode até não ter um bom emprego. Você pode até não ganhar um salário mínimo. Você pode até estar desempregado. Mas não se preocupe, porque naquele grande dia você vai comer na mesa do rei. Assim para ele aqui nessa terra. Você pode até ter sofrido as piores decepções. Você pode até ter tido as piores doenças. Mas naquele grande dia ele fiel para dizer: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Igreja, aqui crê nessas promessas. Igreja, aqui acredita nessas promessas. Eu me lembro que quando eu estava meditando nessa mensagem, Deus então me dava um sonho. E olha que já dizia o profeta Joel, que quando estivesse perto do fim, os jovens teriam visões. Eu me lembro que Deus me dava um sonho, e esse sonho tinha um caminho muito estreito, mas muito estreito mesmo, ao ponto de, para passar nesse caminho, tinha que andar assim, ó, os pés juntos. Ao lado direito você só via escuridão, ao lado esquerdo escuridão. E lá na frente tinha uma grande montanha e um grande portão. E em cima desse portão tinha um homem imenso, com um livro que não tinha mais tamanho. E ali aquele homem então começava a abrir aquele livro. E ali começava a falar: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras e todos aqueles que amam e cometem a mentira. E de repente as pessoas que passavam pelo aquele caminho começavam a cair. E eu começava a ficar sem entender por que aquelas pessoas estavam caindo quando aquele homem falava essas mensagens. E eu comecei a orar, comecei a perguntar a Deus: Deus, me revela que eu quero saber. Senhor, a primeira pergunta que eu fiz a Deus: Senhor, todas essas pessoas aí eram crentes? E Jesus disse: eram crentes. Eu falei: Senhor, minha cara quer dizer que nenhum se arrependeu. Se arrependeu. Falei: Senhor, se arrependeu, mas está lançando num abismo. Que negócio é esse? Que mistério é esse, Senhor? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é revelação da palavra. E Deus falava assim para mim: meu filho, infelizmente, ali eram muitos que falaram a verdade, pregaram a verdade, ensinaram a verdade, mas nunca viveram a verdade. Eu falava: Senhor, que negócio é esse, Jesus? Mas não pediu perdão. Jesus falava assim para mim: isso aqui é revelação da palavra. Só existe um tipo de pecado que é perdoado. Não é heresia não, escuta o que Deus falou comigo. Falei: Senhor, só existe um tipo de pecado, que negócio é esse? Explica esse mistério aí. Aí Jesus falava assim: só existe um tipo de pecado que é perdoado. E qual é, Jesus? Aquele que é confessado e deixado. Glória a Deus. Jesus falava para mim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí eu falava: e o que não deixa, Jesus? Ele dizia: muitos não sabem, mas estão perdendo a salvação da tua alma. É difícil de ouvir isso aqui nessa noite, crente. É difícil de ouvir aqui isso nessa noite. E olha que Jesus foi mais além e me mostrou na palavra. Eu vou finalizar já. Já 9h15 já. Só para finalizar, escuta isso aqui. Jesus me mostrava mais na palavra. Ele dizia: meu filho, muitos só me vê como Deus de amor, mas esquece que eu sou um Deus justo. Glória a Deus. Muitos não estão levando o evangelho a sério, porque estão apenas confiando no evangelho da graça, que tudo pode. Essa geração está assim agora: tudo pode, pode. Mas eu, como eu disse, só não pode uma coisa: ir para a glória. E aí Jesus falava comigo assim: isso lembra quando eu estive aqui nessa terra? Quando eu chegava diante daqueles que eu perdoava, o que eu falava para cada um deles? Aí eu falava: o que o Senhor falava? Vá e não vá.
e não peques mais. Aí Jesus falava assim para mim, só que tinha uns que eu ia mais além. Só que tinha uns que eu ia mais profundo. Eu falava assim, ó, vá e não peques mais para que não lhe suceda coisa. Para que não lhe suceda coisa pior. E aí eu perguntava a Jesus, vem cá, o que pode ser pior do que uma doença? Vem cá, se a pessoa está paralítica, Jesus cura da paralisia, perdoa os seus pecados e diz, vá para que não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Aí eu te pergunto nessa noite, o que pode ser pior do que uma paralisia? Você pode me dizer nessa noite talvez um câncer, talvez uma AIDS. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Câncer, AIDS, paralisia, tuberculose ou qualquer tipo de doença, não existe uma pior do que a outra. Sabe por quê? Porque doença é tudo igual. Todas vão levar à morte. Umas mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas todas elas levarão o homem à morte. E o que pode ser pior do que uma doença? O que pode ser pior do que a morte física e a morte espiritual? Quando Jesus falava para que não lhe suceda coisa pior, Jesus não estava dizendo para que não lhe venha uma doença pior. Vai, não peques mais, para que quando chegue naquele grande dia, você não perca a salvação da tua alma. Glória a Deus. Era isso que Jesus estava dizendo àquelas pessoas. E como eu dizia no começo, o tema da mensagem é quem vai entrar no céu. E depois de uma palavra dura dessa, eu te pergunto nessa noite, e você? Está preparado para entrar no céu? Glória a Deus. Se coloca de pé nessa noite, eu vou finalizar. Se a pastora permitir, eu queria cantar só um louvor nessa noite. Meu irmão, com o meu irmão Kaique. Amém? Que louvor vai valer a pena. Porque apesar de tudo, irmãos, que sofremos aqui nessa terra, vai valer a pena. Eu queria nessa noite, algo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Você que ouviu essa mensagem nessa noite, e eu digo, como Paulo pregava para crente, Paulo pregava à igreja. A mensagem nessa noite que Jesus mandou trazer foi para crente. A mensagem foi para a igreja. Você que nessa noite porventura está se sentindo fraco espiritualmente, você que porventura nessa noite está se sentindo fraco espiritualmente, eu queria te convidar a vir aqui à frente para receber uma oração da parte de Deus. Só se você sentir de Deus, irmãos. Só se você se sentir de Deus, se a palavra tocou no coração, se a palavra entrou no coração. Se você reconhece nessa noite, aleluia, que você precisa melhorar para alcançar a salvação naquele grande dia, eu queria te convidar nessa noite a vir aqui receber uma oração da parte do Senhor. Eu queria convidar você nessa noite, o Espírito Santo de Deus já está aqui nesse lugar. A palavra foi ministrada, a palavra foi pregada, os levitas já estão prontos aí, aleluia. Eu queria pedir a você nessa noite que fechasse os seus olhos. É um momento, eu já vou encerrar, mas é um momento de reflexão com Deus. Aleluia, Jesus. É um momento que o Espírito Santo agora está aí do teu lado, te abraçando, te confortando, te consolando. O diácono Leonardo aqui não quer saber qual é o seu pecado, pouco me interessa. Eu não quero saber o que você fez ontem, o que você fez ontem de ontem, o que você fez antes de vir para o culto. Eu não quero saber nada disso. Eu estou aqui apenas como um humilde servo de Deus, aleluia, ministrando aquilo que Ele colocou no meu coração para a tua vida nessa noite. E Deus diz assim, nessa noite é momento de reflexão. É momento de agora você conversar com Ele. É momento agora de pedir perdão a Deus. É momento agora de jogar diante do Pai tudo aquilo que porventura tem te impedido de ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É um momento nessa noite de você dizer: Jesus, eu errei, Senhor. Senhor, eu pequei, Pai, contra Ti, Pai. Pai, talvez eu não esteja vivendo, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Senhor, talvez os meus passos, Pai, não tenham agradado tanto a Ti, Senhor.
Mas eu recebi a mensagem nessa noite, Deus. E eu quero mudar a partir dessa noite, Senhor. É o momento agora, você não vai falar para ninguém, não. É você e o Pai. É você e o Espírito Santo, porque eu não posso fazer nada por você. Eu não sou aquele que tem poder de perdoar pecado. Nada eu posso fazer, mas Jesus que está aqui nessa noite, Ele é fiel e justo para pregar todos esses pecados e lançar lá no mar do esquecimento e dizer: hoje eu começo a fazer uma nova história na vida dessa igreja. Hoje eu começo a mudar a vida de jovem aqui nesse ministério. Olha, jovem, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não aceito, pastor, aleluia, palavra de desânimo contra a minha vida, não. Não venho para cá dizer que jovem vive no pecado, que é isso que eu não aceito, me desculpe. Porque a Bíblia diz que jovens sois fortes. Aleluia. A Bíblia diz que jovens sois fortes. E se você for estudar a maioria dos profetas, Jesus chama quando criança ou quando jovem. Glória a Deus. Você é forte, não aceite Satanás dizer que você não vai conseguir. Não aceite o diabo dizer que esse mundo é mais forte do que você, não. Porque Jesus mesmo disse: resistir ao diabo e ele fugirá de volta. Vai valer a pena, vai valer a pena. Coloca agora diante de Deus. Coloca agora tudo diante do Espírito Santo, porque vai valer a pena. Eu queria pedir aos pastores, aos bispos, que ungisse essas pessoas e começasse agora a apresentar a vida de cada um a Deus agora. Pedisse os levitas, pode louvar. Pedisse a Deus agora que começasse a escrever uma nova história na vida de cada um nesta noite. E que a partir de hoje eu profetizo que essa igreja vai ser uma igreja forte. Eu profetizo que essa igreja vai ser uma igreja forte. Porque a partir de hoje Deus muda histórias nesse lugar. Me sustentas em mim. É Ele que te sustenta, igreja. É Ele que te Isso sustenta. me leva mais perto de É Ele que vai mudar a tua história nessa noite. mais perto dos seus É Ele que vai mudar a tua história nessa noite, não se preocupa. Porque Deus está lançando tudo lá fora agora. de cada esquina. As condenações das palavras malditas. Jesus está limpando corações nessa noite. Jesus está mudando corações nessa noite. Ou pelas desesperado. Presente, acredito que a visão da tua face nessa noite. que eu preciso Jesus está mudando famílias nessa noite. te direi. Hoje é noite de avivamento. Vai valer a pena. Hoje é noite que Jesus está mudando histórias. Vai valer a pena. Mesmo. Vai valer a pena você dizer não às seduções desse mundo. Vai valer a pena você dizer não ao pecado. Vai valer a pena. Vai valer a pena. O que esse mundo tem para nos oferecer é Vai passageiro. valer a pena. Mas o que Jesus tem para oferecer é eterno. Porque Ele mesmo já dizia: tudo vai passar, mas as minhas palavras, elas não passarão. Minha canção. Vai valer a pena, igreja. Fiz palavras. Coloca para fora nessa noite. Coloca para fora na noite. Vai nessa noite que está afligindo esse coração aí. Quer chorar, chora. Hoje é noite. Hoje é noite que você se derramar na presença dEle. Isso me leva mais perto de ti. Hoje é noite de mudança de vida. Mais perto dos seus caminhos. Vai valer a pena. Eu retorno Vai valer a pena, igreja. Vai valer a pena. de cada Naquele grande dia
nessa noite, meu Pai. Te agradeço pelo povo desse ministério, pelos pastores, os evangelistas, os bispos, os missionários, Pai, e por toda essa igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, pastor.